Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal 5 volts. Eu sou o Lúcio Rogério e nesse vídeo eu queria apresentar aí uma simulação, né? Na verdade, o objetivo é nós fazermos, né, uma análise de circuito, porém usando a ferramenta de software, né? Eu vou usar o Proteus, que é um software de simulação de circuitos, para que a gente possa, né, fazer essa montagem do início, né, usando fonte de alimentação, resistores, o diodo LED e o diodo PN aí, né, tão estudado aí em eletrônica. Vamos lá? Bom, então aqui a gente vai abrir o Proteus. Eu estou usando o Proteus 8.9, né, a versão SP0. Vou vir aqui, criar um novo projeto. Ele vai abrir uma janela. Vou colocar um nome para o projeto. Vou chamar de teste 5 volts. E vou selecionar aqui aonde que eu vou guardar, né? Vou salvar esse arquivo. Vou deixar aqui na área de trabalho. Beleza. Esse próximo passo aqui, basicamente, é o template, né? Eu vou deixar padrão. Eu não vou construir uma placa de circuito impresso, né? Não vou fazer um projeto de circuito impresso. E também não vai ter firmware, não vou usar nenhum compilador interno do Proteus para construção de código. Então vai ser um simples circuito que a gente vai simular, né, aqui no Proteus. Então basicamente vou vir aqui na biblioteca, né, aqui do lado esquerdo, né, em Component Mode, e vou buscar, né, clicar aqui nesse P em Pick Device e vou buscar os componentes. Eu vou pegar um diodo, vou pegar um N4007, né, componente aí muito comum. Vou dar 2 cliques nele, ó. Dei 2 cliques nele, ele já carregou aqui para essa área lateral esquerda, né, para minha biblioteca de componentes do meu projeto. Vou pegar também, vou digitar LED e buscar um LED. Eu vou pegar aqui um LED azul, ó, um LED animado para minha simulação, dar 2 cliques, carreguei para minha biblioteca. Vou pegar um resistor, o resistor eu vou digitar res para buscar um resistor genérico, veja, ó, generic resistor symbol. Então vou pegar um resistor genérico, vou buscar uma fonte de alimentação. Eu posso usar, na verdade eu posso utilizar várias fontes aqui do Proteus. Aqui eu vou utilizar a vSource, é uma fonte que já está aqui dentro da biblioteca principal do Proteus. E também eu vou pegar um capacitor, genérico, da mesma forma que eu peguei o resistor genérico. Vou pegar um capacitor CAP, né? Então eu vou vir aqui, dar 2 cliques. Beleza, feito isso, ó, vou fechar aqui. E aí eu vou montar agora o meu projeto. Vou jogar esses componentes aqui na área de trabalho, né? Então eu vou jogar a fonte. Eu vou configurar ela com 10 volts. Vou pegar aqui 10 volts. Vou colocar um resistor. Vou criar um circuito aqui para a gente poder fazer a simulação dele. Vou colocar um resistor R1. Vou colocar um valor de 1K. Vou pegar um diodo. Vou colocar um diodinho aqui. Dessa forma. Vou dar uma girada nele aqui. Vou colocar agora o LED, o meu LED azul. Na parte de baixo aqui vou colocar um outro resistor, também de 1K. Vou fechar o meu circuito aqui. Beleza. E eu vou colocar um capacitor, ó, a gente pode selecionar o circuito todo, né, aqui, né, ou usando essa seta aqui, né, essa ferramenta seleção mode, ou estando selecionando componente mode, e vou arrastar, né, e você movimenta para onde você desejar aqui na área de montagem. Vou colocar também um capacitor aqui em paralelo com a fonte, capacitorzinho aqui em paralelo com a fonte. Beleza. Agora, conectar o capacitor aqui. Pronto, esse é o nosso circuito. Eu não coloquei valor para o capacitor, né? Vou colocar aqui 100 nano ou 0,1 microamperes.
Esse resistor aqui também, ó, vamos dar o valor dele para o LED acender, né? Para a gente visualizar o acendimento do LED. Vamos colocar aqui essa fonte de 20 volts. Beleza, então eu tenho uma fonte DC, veja, uma fonte DC que ataca um circuito em que eu tenho um resistor R1 de 1K, resistor R2 de 1K também, um diodo LED, né, um LED e um diodo PN aqui no D1. Primeiro ponto, esse circuito aqui é um circuito didático, né, só para a gente poder montar, simular e fazer análise. Esse diodo, o D1, ele está polarizado reverso, veja, eu tenho um positivo na fonte, né, tá ligado no cátodo do diodo, e o negativo da fonte tá ligado no anodo. Então esse diodo é uma chave aberta, ele está polarizado reversamente. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho um resistor em série com um LED em série com outro resistor fechando o circuito. Analisando esse ramo ou a malha toda aqui com a fonte de alimentação. Então é como se eu somasse essas duas resistências. 1K mais 1K, 2 kΩ. Esses dois resistores estão em série com o LED. Então, o LED está polarizado diretamente. Veja que o diodo LED, né, ele não deixa de ser um diodo, eu tenho que polarizá-lo diretamente. Então, positivo no anodo, negativo no cátodo, eu fecho o circuito, então tem corrente circulando. E o capacitor, qual que é a influência do capacitor? A influência do capacitor é só ao ligar o circuito, que foge do escopo, né, da nossa análise. Aqui a gente está considerando a simulação, né, em regime permanente, analisando o circuito em regime permanente. Então o capacitor, ele está aqui como um filtro, né, como um supressor de transiente ligado em paralelo com a fonte. Esse capacitor aqui, ele vai operar, né, se eu tiver algum ruído na fonte, se a fonte tiver, além de fornecer uma tensão CC, uma tensão contínua de 20 volts, fornecer algum ruído de alta frequência, esse capacitor vai ter sua reatância diminuída e criar um caminho alternativo para esse ruído, né, para essa alta frequência não vir para o meu circuito. Então, o capacitor em regime permanente, ele é uma chave aberta. A reatância capacitiva, ela tende a um valor muito alto. Então, é como se não existisse esse capacitor em regime permanente. Seria um elemento nos transitórios ou para suprir transientes aí oriundos da fonte. Então, se a gente simular, né, colocar aqui para simular, então basicamente a gente tem os 20 volts em cima do capacitor. Eu tenho aqui um LED, né? Qual que é a queda de tensão nesse LED? Vai depender, né? Se eu vier aqui e der 2 cliques nele, eu tenho os parâmetros do LED. Veja que o forward voltage, que é a tensão direta, está 2.2. Eu poderia aqui, para simplificar, colocar 2 volts. Isso aí vai depender do LED que você estiver trabalhando. Vai depender aí se é um LED alto brilho, se é um LED de baixa potência, difuso, se é um LED vermelho. Isso também depende da cor. Tipicamente os LEDs de baixa potência, de baixa intensidade, vermelhos, eles têm queda de aproximadamente 1,8. O amarelo de 2 volts, o verde de 2,2, o azul aqui como padrão está 2,2, eu coloquei 2 volts. E a corrente aqui de operação 10 mil. Então, veja, eu tenho 20. Se eu vou ter 2 volts de queda de tensão em cima do LED, vai me sobrar 18. Esses 18 vão se dividir nos dois resistores. Como eu tenho duas resistências aqui de valores iguais, eu vou ter aproximadamente 9 aqui e 9 aqui. Então eu vou ter 9, 2 e 9. Se eu rodar a malha aqui, ó, pela lei de Kirchhoff das tensões, 20 é igual a 9 mais 2, que é 11, mais 9, que dá 20. Esse elemento é como se não existisse, é um circuito aberto, né? E o capacitor, ele está com a tensão de 20 volts. Vamos conferir? Eu vou tirar da simulação, vou vir aqui, ó, nessa opção instrumentos e vou... deixa eu chegar esse cara um pouco para cá. Vamos pegar aqui, colocar um voltímetro
Eu vou usar uma probe só para mostrar aqui, ó, em probes, nessa barra esquerda, a gente pode vir aqui e colocar uma probe. Se eu colocar para simular, né, vou colocar para simular, ó, vai dar um valor diferente do valor que deveria dar, porque essa probe, ela mede tensão em relação ao terra. Vou chamar esse ponto aqui de V1. Ela mede tensão, tá vendo que a gente tem até uma precisão do valor? Ela mede a tensão desse ponto em relação ao terra, mas eu não pus um aterramento no meu circuito. Então eu tenho que vir aqui, ó, nessa opção aqui, ó, em Terminals Mode, e buscar o ground, colocar o ground aqui, ó. Colocando o ground aqui, a gente tem basicamente o circuito agora próprio para fazer medição através de uma probe, ó, 20 volts. Eu vou pegar aqui em instrumentos um voltímetro, vou colocar um voltímetro aqui em paralelo com o resistor R1, vou colocar um voltímetro aqui em paralelo com o diodo D2 e um voltímetro aqui em paralelo com o último elemento, certo? Então vou colocar para simular. Veja que a gente então tem 20 aqui, que é a tensão total. Os 9 volts aqui, ele está com um valor bem próximo de 9, né? Então tenho 9 volts em cima desse resistor, 9 volts em cima desse e 2 volts em cima do LED. Por mais que você coloque 2 lá, tá vendo que o LED dá uma diferença pequena aqui, razoável. Nas simulações, quando principalmente eu uso um diodo comercial, as quedas de tensão, elas não são fixas, não são aproximadas igual a gente faz lá nos circuitos, né, teóricos, que a gente faz cálculo. A queda vai depender da corrente, né, porque é a curva do diodo exponencial, certo? E eu poderia medir corrente também. Vou tirar da simulação, vou vir aqui colocar um amperímetro DC. Veja que eu peguei instrumentos DC, que o meu circuito é DC. Vou virar esse cara aqui, ó, dar um mirror, vou espelhar ele para a indicação não ficar negativa e vou mandar simular novamente. Tá indicando 0, por quê? Porque está na escala de amperes. Eu tenho que dar 2 cliques aqui no instrumento e selecionar aqui nessa opção Display Range miliamperes. Veja que a corrente vai para 9 mili. Se eu pegar 20 menos 2, vai dar 18. 18 dividido pela resistência equivalente, que são os 2 resistores, que são os elementos limitadores de corrente do meu circuito, né? 18 dividido por 2K vai me dar 9 miliamperes, que é essa corrente aqui indicada pelo meu amperímetro. Lembrando que a gente está desconsiderando a influência da resistência do diodo, né? No caso que o diodo LED, porque esse diodo está reverso. Se eu viesse aqui e colocasse um diodinho aqui, ó, vou buscar lá na minha biblioteca um diodo, um N4007 direto. Esse diodo direto, ele ia continuar mantendo a corrente bem próxima, porque ele vai gerar uma queda de aproximadamente 0,7. Veja que eu tinha 9 e aqui eu tinha 9. Eu não tenho mais 9. Eu tenho 8,64 e 8,64. Por quê? Porque eu passei, né, se eu vier aqui buscar um outro voltímetro e colocar em paralelo com o meu diodo, eu passei agora a ter um valor aqui, ó, em cima do diodo de aproximadamente 0,7, ó, 0,7 volts, certo? Lembrando que esse valor vai depender da corrente aí na prática. Então, agora 20 menos 0,7, porque esse diodo está polarizado diretamente. Então, eu tenho 20 menos 0,7 menos 2. Então, é 20 menos 2,7. Vai dar 17,3. 17,3 eu vou dividir em duas partes, porque eu tenho 2 resistores iguais. Eu fico com 8,65, né? 64 aqui na indicação, num resistor e no outro. Certo? Bom, é isso, não vou prolongar mais. Uma simples análise aí, usando essa ferramenta de simulação, que é muito importante aí, para que a gente possa tirar a prova aí de circuitos teóricos e comparar com os valores calculados nos nossos exercícios aí, tá bom? Um forte abraço aí, bons estudos para você, até a próxima.